Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para mais uma vez falar sobre o conteúdo do concurso do TRT que será agora em 2025. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre a OJ 98, que fala da possibilidade ou impossibilidade de mandado de segurança para atacar determinação de juiz para adiantamento de honorários periciais. Mas antes de mais nada, pessoal, se você chegou até aqui, é uma pessoa que não conhecia o nosso canal e ainda não está inscrito, aproveite, se inscreva no nosso canal, no YouTube, nas nossas outras redes sociais, no Instagram, para que toda semana você receba conteúdos novos de direito do trabalho, processo do trabalho, prática trabalhista. E hoje, como você já está vendo, estamos aqui seguindo há um bom tempo algumas aulas para o concurso do TRT da primeira região, que será liberado no ano de 2025. Peço também, se você já gostou desse conteúdo, desse tema, dê um like e aproveita, pessoal, já que você está recebendo esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, com seus amigos, com suas amigas, para eles conhecerem esse conteúdo de processo do trabalho que, quem sabe, pode cair na sua prova do OAB, até porque sempre conteúdo ligado a mandado de segurança na Justiça do Trabalho é sempre interessante. Até porque você deve saber muito bem que no processo do trabalho, das decisões interlocutórias, não caberão recursos, diferentemente do processo civil. Lá no processo civil, das decisões interlocutórias que prejudicam uma das partes, os advogados interpõem o recurso do agravo de instrumento para decidir lá no tribunal pela reforma dessa decisão ou não. Aqui, na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, como as decisões intercorrentes são irrecorríveis naquele momento, você sabe muito bem que essas matérias só serão ventiladas lá na fase de recurso. Fica a dúvida: quando uma decisão do juiz atrapalha ou viola a lei e a parte quer que essa decisão seja reformada ou seja alterada, o que nós devemos fazer aqui, pessoal? E é sobre isso que nós vamos falar. E você vai entender o porquê de todo esse raciocínio e esse conteúdo. Já falei, acabei de falar para vocês aqui que existe o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Você já tem essa noção que você já está estudando o processo do trabalho. E você sabe muito bem que no decorrer do processo do trabalho existem algumas decisões que afetam as partes. Dentre elas, a decisão de deferimento ou indeferimento da realização da perícia. O perito, que é o expert daquela área específica, que irá auxiliar o juiz na hora da sentença, na hora da tomada de decisão, ele vai fazer o trabalho dele através da perícia, seja uma perícia médica, seja uma perícia contábil ou outra espécie de perícia. Naturalmente, o perito, como qualquer profissional autônomo, ele vai cobrar honorários. Isso é super normal. Ele estará cobrando ali pelo trabalho dele. Simples assim. Então você já sabe que na realização da perícia deverá ocorrer o pagamento dos honorários periciais. Agora a questão é: quando será o pagamento dos honorários periciais? É isso que nós estamos conversando aqui, é isso que deu
tanto problema, tantos questionamentos, que chegou ao TST vários recursos desse tipo, e o TST ele teve que se manifestar através das suas orientações jurisprudenciais. Você precisa estar atento ao seguinte ponto: a legislação ela já fala de forma clara no artigo 790-A o seguinte, pessoal: o juiz não poderá determinar adiantamento de honorários periciais. Essa é a letra da lei. Repito, o juiz não poderá determinar adiantamento de honorários periciais. Esse é o primeiro ponto. Até aproveitando aqui, vou falar também o seguinte: esse mesmo artigo 790-B também nos fala o seguinte, que o juiz pode determinar o parcelamento dos honorários periciais. Mas agora, deixa eu te perguntar. Olha aqui alguns raciocínios. Primeiro, a letra da lei diz o seguinte: o juiz não poderá determinar adiantamento da perícia, dos honorários periciais, melhor dizendo. Então, esse pagamento dos honorários periciais serão ao final do processo. Ao final do processo, a parte sucumbente da perícia irá pagar os honorários do perito, irá pagar os honorários periciais. O que eu estou dizendo? No decorrer normal do processo, será determinada a perícia, o perito irá realizar a perícia e só no final do processo, quando o perito já informou que a perícia foi a favor ou do reclamante ou do reclamado, no final do processo o juiz vai determinar que a parte sucumbente da perícia pague o perito, pague os honorários periciais. Vamos imaginar aqui que quem pediu a perícia foi o autor. E lá no final e depois da perícia, o perito detectou que o autor estava errado. Por exemplo, uma perícia de invalidez. Foi verificado que o autor estava errado. Então a perícia foi conclusiva no sentido de negar essa invalidez ao reclamante. Então será ele, ao final do processo, que irá pagar a perícia. Se essa perícia fosse favorável ao reclamante, quem seria o sucumbente é a empresa. Quem seria o sucumbente seria o reclamado. Mas esse pagamento só deve acontecer no final, quando determinar quem foi o sucumbente do objeto da perícia. É isso que a lei fala. Sucumbente do objeto da perícia, até porque a ação tem vários pedidos. O autor pode ganhar vários outros pedidos e perder aquele pedido objeto da perícia. Pegou a ideia? Pegou o raciocínio? Isso aqui, vou trazer um pouquinho do dia a dia. Nem sempre é fácil você encontrar um perito que queira receber no final do processo. Muitas vezes não encontramos. O juiz ele não encontra. Aí pode ser que de repente o juiz ali determine o adiantamento dos honorários periciais por conta do reclamante, por exemplo. Ou por qualquer das partes, ele pode pedir isso para a parte reclamada, para a empresa. Se o juiz determinar qualquer espécie de adiantamento de honorários periciais, ele irá estar violando o parágrafo 3º do artigo 790-B. Ele irá estar
confrontando de forma literal, ele estará afrontando a literalidade da lei. Se ele está afrontando a literalidade da lei, está muito claro isso, tenho certeza que você está vendo que está muito claro, que ele está afrontando a lei. Se ele está violando a lei ou afrontando a lei, ele estará violando direito líquido e certo da parte. Veja bem, pessoal, isso é muito importante. No dia a dia, a advogada e o advogado, os casos aparecem para eles e eles já tem que ter todo esse conteúdo internalizado, ela tem que ter todo esse conteúdo internalizado, porque o juiz ele não vai dar dica nenhuma. No entanto, numa prova da OAB ou numa prova de concurso, é muito comum que o examinador daquela prova, quem vai fazer aquela prova, ela dê algumas dicas para você, ela dê alguns ganchos para você, ele vai te passar ali no conteúdo da questão, do enunciado da questão, algumas palavras-chave, direito, líquido e certo. Por que que ele precisa demonstrar ali as palavras-chave? Muitas vezes, principalmente para quem atua na área, no dia a dia, você pode se utilizar de mais de um instrumento jurídico. Algumas situações você só tem uma opção, em outras você tem às vezes duas, às vezes três opções, e caberá ao patrono, ao advogado ou à advogada avaliar o que é melhor ali, no caso concreto. Se o examinador, no enunciado, ele não fala nada, ele corre o risco de ter 50 ou 100 candidatos de um concurso dando respostas que ele não quer. Um grupo vai dar uma resposta, um outro grupo vai dar uma outra resposta. E irá ensejar a grande possibilidade de anular essa questão. Então, o examinador de um concurso público, mais atento, mais esperto, o que ele vai fazer? Ele não vai se colocar nessa situação de colocar mais de uma possibilidade para os candidatos. Ele não vai dar esse mole. Então, o que ele vai fazer? Ele já vai ser claro, direito líquido e certo. Não tem, se ele está falando de direito líquido e certo, todo candidato, ele já sabe que não é recurso, até porque eu acabei de falar para vocês no início da nossa aula, que não cabe recurso de decisão interlocutória. Mas às vezes não é suficiente isso para ele evitar qualquer possibilidade de recurso, ele vai ter que falar em algum momento que aquela decisão do juiz feriu o direito líquido e certo. Para você que está achando que isso é muito óbvio, e para você que está achando que de repente o candidato, às vezes, que vai para um outro lado, estava despreparado, não vamos julgar, pessoal. Porque eu já vi candidato sair de prova da OAB indo por um outro caminho. Já vi candidata sair de prova da OAB e ela chegou e falou: eu entrei com embargo de declaração. Qual era a questão ali? Era uma sentença. Simplesmente era uma sentença. A banca do OAB simplesmente perguntou: qual é a medida cabível depois da sentença? Basicamente foi isso. A candidata, o que a candidata fez? Fez uma petição de embargo de declaração. Quando a grande maioria esmagadora, o que o pessoal fez? A grande maioria esmagadora entrou provavelmente com recurso ordinário, mas teve uma certa parcela que fez embargo de declaração. Porque você sabe que no dia a dia, embora da sentença caiba o recurso ordinário, como a maioria fez, você também sabe, se você conhecer processo do trabalho e processo civil, antes do recurso ordinário, se você verifica que se na sentença teve omissão, contradição e obscuridade, cabe embargo de declaração.
Talvez a menina estivesse atenta a isso, talvez a menina estagiasse e sabia que muitas vezes no escritório dela o pessoal entra com embargo de declaração. Ela foi lá no embargo de declaração. E não estaria errada não, tá? Essa que é a grande verdade. Eu achei absurdo? Achei absurdo. Mas não seria errado. A partir daí, a partir da próxima prova que caiu, por exemplo, recurso ordinário, a OAB, no enunciado da questão, isso era a época de prova CESP. Eles fizeram o seguinte: qual a medida cabível? Lembrando que não é, eles informaram, lembrando que não é embargo de declaração. Eles deixaram isso claro, porque às vezes pode ficar realmente dúbio. E foi como eu falei, a menina não errou. No raciocínio simples, ela entrou com embargo de declaração. Eu, particularmente, eu não concordaria por dois motivos. Primeiro que naquele caso ali, para mim já era muito claro o recurso ordinário, e é o que eu sempre falo para vocês, gente. Vocês acham que realmente a banca de um concurso público, ela vai gastar todo aquele dinheiro para elaborar uma prova, organizar, alugar espaço para a prova, e ela vai te pedir uma peça de 2 parágrafos, tão fácil assim, como embargos de declaração? Claro que não. Ela vai querer provavelmente as peças mais cabeludas e mais cabíveis ali. Embargo de declaração é 8 linhas, 10 linhas, 2 parágrafos. Ela não vai te dar esse presente. Ela foi inocente ali naquele sentido. Eu digo ela porque foi a menina que eu encontrei, mas deve ter tido outras elas e outros eles. Porque se não tivesse tido uma razoável parcela que entrou com embargo de declaração, eles não anulariam aquela questão. Entendeu? Aquela prova ali. Embora aquela prova ela tenha sido anulada por outro motivo, um motivo de fraude ali. Mas aquilo gerou muita controvérsia. Então, pessoal, vamos ficar atentos que a banca examinadora, ela vai te dar a deixa ali. Seja mandado de segurança ou outra coisa, ela vai usar palavras-chave para você ir certinho. Por isso que você tem que ler o conteúdo da questão, é mais ou menos assim. Eles vão escrever um monte de coisa para você se perder, para você perder tempo e você gastar o seu raciocínio em outros pontos. Mas preste atenção que em algum momento eles vão colocar a palavra-chave. Nesse caso aqui, a palavra-chave é direito líquido e certo, que você irá se utilizar do mandado de segurança previsto no artigo 5º da Constituição da República. Tudo bem, pessoal? Então, vocês já perceberam aqui que a parte que se vê injustiçada, se o juiz ele determinar o adiantamento dos honorários periciais, a parte injustiçada vai entrar com mandado de segurança falando assim: nada disso. Nada disso. A lei, o parágrafo 3º do artigo 790b fala que você não pode pedir adiantamento. Se vira aí. E outra coisa, a OJ 98 me garante mais ainda esse meu direito líquido e certo, com base no mandado de segurança. Tudo certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.